Servidor comissionado não adoece que nem efetivo. E eu já cheguei a verificar que a estabilidade é insalubre. Talvez você tenha escutado essas frases repercutirem nas redes sociais nos últimos dias. Essa frase, ela foi dita numa reunião do Colégio de Procuradores do Ministério Público do Tocantins no último dia 6/3/2023. Eu gosto muito do comissionado. Gosto muito do comissionado exatamente porque o comissionado não adoece. Onde? Aqui, o comissionado não. Eu mostro para você o levantamento que eu tenho no meu gabinete. Eu mostro para você que o comissionado não adoece como o efetivo. Eu cheguei até à conclusão que a estabilidade é insalubre na época. Que eu levantei pesado, de 3 anos. E eu queria aproveitar esse tema que está em debate para a gente conversar um pouco a respeito da importância da estabilidade. A primeira coisa é que a estabilidade ela não é um privilégio, ela é um direito constitucional para que o servidor público ele possa exercer o seu trabalho de forma tranquila, sem ceder às pressões dos grandes grupos políticos e dos grandes grupos econômicos. Como, por exemplo, aconteceu no caso das joias que foram doadas como presente para a esposa do ex-presidente da República. Essas joias, elas deveriam entrar no Brasil de 2 formas, ou declarando o imposto e pagando, ou então fazendo parte do acervo nacional do patrimônio público brasileiro. E apesar de diversas tentativas de interferência, de simplesmente pegarem aquelas joias, o auditor fiscal responsável pelo caso, ele bateu o pé e disse não, só vai conseguir retirar da forma legal. Então, a estabilidade ela é muito importante no momento em que ela atinge o próprio interesse público. Imagina esse servidor sem estabilidade. Ele simplesmente deveria ceder às pressões políticas e econômicas e, sem nada fazer, realizar a vontade dos outros. E isso é só um exemplo no serviço público, porque isso pode acontecer de diversas formas em vários órgãos. Os assédios morais e os assédios sexuais são clássicos exemplos disso, porque já existem casos registrados de assédio moral e assédio sexual, aonde o servidor público ele pode se opor àquilo porque ele tem garantido o seu direito de que ele não será demitido sem justa causa. Ele não vai ser demitido por qualquer motivo, que é o direito da estabilidade. A ideia de que o servidor público tem um rol de direitos garantidos por lei é para que ele possa desempenhar o trabalho com qualidade. E quando a gente fala de qualidade, é a qualidade física e mental e também aquela qualidade que reflete no próprio exercício da função, no próprio desempenho da função. Isso é tão importante que até mesmo o promotor ou o procurador que falou isso, ele possui um direito que é chamado de vitaliciedade, que também é um direito de não perder o cargo. Então aqui fica o primeiro questionamento, né? Será que se for para extinguir a estabilidade, nós também não deveríamos extinguir a vitaliciedade? Na verdade, eu sou contra a extinção de qualquer um desses 2 institutos e compreendo como essenciais para o bom desempenho da função. Quando a legislação do servidor traz para ele um rol de direitos para que ele possa trabalhar de forma segura, de forma tranquila, isso também garante para ele saúde no trabalho. E saúde no trabalho é ter um emprego digno, ou seja, nós estamos indo de encontro com o princípio da dignidade da pessoa humana, tratando aquele servidor de forma digna. Então o servidor efetivo, na verdade, ele vai lá e retira licenças porque a lei permite. Ele retira licenças porque existe um procedimento que se a doença for comprovada, isso vai garantir para ele que ele vai ter direito a tirar aquela licença. Inclusive, para ele tirar a licença tem que passar na mão de um médico, tem que passar na mão da junta médica oficial. Então nessa fala do procurador, infelizmente quando ele fala isso, a gente também tem que analisar que existe a boa-fé do servidor e também existe a legalidade do ato, porque passou por um médico, passou por uma junta médica oficial e as licenças não são concedidas assim para dar e vender sem o estabelecimento de nenhum critério. Infelizmente, é muito comum no ambiente de cargos em comissão
um grande adoecimento mental. Por quê? Porque as pessoas, diante daquelas pressões, elas não podem dizer não, porque elas simplesmente vão perder o trabalho delas. Então nós temos vários casos, né, que eu já ouvi falar, inclusive, de, por exemplo, de pessoas que ocupam cargos em comissão, que o chefe fica pedindo favores que que é um exercício totalmente diferenciado da função, aquilo entra na rotina e a pessoa não pode dizer não, porque ela é detentora de um cargo em comissão e se ela se opor àquela pressão, ela pode perder o emprego dela. A partir do momento que nós somos contra a estabilidade, existe um retrocesso social nos direitos trabalhistas dos servidores que garante o bom desempenho do serviço público, garante o desempenho da função de forma digna, garante o desempenho da função de forma saudável, garante que o servidor tenha ânimo para desempenhar um bom serviço, ou seja, garante que aquela pessoa tenha um emprego digno. Por isso que a gente estuda para estar num bom concurso público, por isso que a gente corre atrás para ter os nossos direitos garantidos, para ter um emprego bacana, que nos valoriza, para que a gente tenha gosto de trabalhar todo santo dia. E você, o que você acha do direito da estabilidade? Não se esqueça de curtir, de se inscrever aqui no canal e ativar as notificações. Um abraço, fui!